John Wood Campbell foi um escritor estadunidense nascido em 1910 e falecido em 1971. Foi um ator e editor reconhecido na área de ficção, sendo O Enigma do Outro Mundo seu trabalho mais reconhecido e uma referência nos gêneros de ficção científica e terror. Você está ouvindo Projeto Contato Podcast. No episódio de hoje, o conto original escrito por John Campbell foi publicado em 1938 na revista Pulp Astounding Science Fiction com o nome de Who Goes There. Mas em 97, um escritor com o nome de Alec Nevala Lee descobriu em alguns manuscritos do Campbell que a versão completa de Who Goes There, com o nome Frozen Hell, na ocasião tinha sido reduzido, né, para a revista para ser publicada como o Who Goes There. Então era um conto original inteiro e ele foi compactado para ser publicado numa revista regular, né, para ele tentar vender a história. E um escritor encontrou o livro completo depois, com essa história. Uma história que a original foi essa Who Goes There, né? E ela foi desenvolvida posteriormente. E o roteiro do filme, do livro e do filme Enigma de Outro Mundo veio a ser nascido daí. A história de Frozen Hell, ela deu origem a 3 obras cinematográficas, que foi o Monstro do Ártico de 1951, o Enigma de Outro Mundo de 82 e A Coisa de 2011, que é uma prequel do filme de 82, né? Então o filme de 2011 ele acaba exatamente quando o filme de 1982 começa. E esse filme ele se passa na Antártida, onde acompanhamos, né, uma estranha perseguição de um helicóptero a um cachorro no meio da neve, né, no meio daquela paisagem totalmente branca da Antártica, e onde um helicóptero, né, de um grupo de pesquisa norueguesa está voando e caçando, né, disparando vários projéteis no animal, até que ele se refugia numa casa com um grupo norte-americano. A câmera do diretor John Carpenter, ela fica próxima desse cachorro, fazendo ele ser o centro das atenções, mesmo quando os pesquisadores dessa estação científica americana debatem a fundo sobre a forma de vida que vai ser encontrada um pouco mais à frente. Desde o início do filme a gente já sabe que tem alguma coisa errada no ambiente, né? O clima está errado, tem alguma coisa errada acontecendo. E o perigo ele vem justamente de quem parecia ser a vítima da situação, que era o cachorro, né? No filme Enigma de Outro Mundo, nem sempre nós, os espectadores, temos as informações necessárias para descobrir o desenrolar da trama, né? O mistério, ele é... A gente acompanha, a gente participa do mistério do filme conforme os protagonistas, né, o grupo de cientistas também vão descobrindo as pistas, isso vai se montando. O roteiro do filme ele foi feito pelo Bill Lancaster e também pelo escritor original da obra. Ele chegou a participar, o John Campbell, né? Ele chegou a participar do roteiro do filme. Isso faz toda a diferença na gravação de um filme, quando você tem o escritor do livro original participando da produção do filme. Então esse filme é muito fiel ao livro, né? Ele não é uma obra que é baseada no livro e tem pequenas citações, muito pelo contrário, ela tem muita coisa fiel do livro.
E o escritor do livro, né, enquanto roteirista e produtor, né, ele conseguiu trazer isso para dentro do filme, né, trazer o ambiente de angústia desse isolamento que ocorreu no livro para dentro do filme. E a direção desse filme, como eu citei anteriormente, ela é feita pelo John Carpenter, que é um dos mestres do horror, né, conhecido como um dos mestres de livros e filmes de horror. E ele é responsável por vários filmes como Halloween, de 79, Fuga de Nova York, de 81, e Eles Vivem, de 1988. E, né, como já é praxe do John Carpenter, ele consegue transmitir de uma forma muito excepcional a paranoia que esse grupo está vivendo, sem saber qual deles está à mercê ali, está infectado, e qual vai ser a próxima vítima, né? Então a gente, enquanto espectador, também fica imerso nessa sensação de incerteza, sem saber se o protagonista X ou Y ainda é ele mesmo ou já foi mimetizado, como é a praxe do monstro do filme. We're gonna draw a little bit of everybody's blood. We're gonna find out who's the thing. Carpenter sabe que o terror ele precisa ser construído aos poucos, né? Ele nunca gostou do sistema de jump scare, né? De ficar dando pequenos sustos ao longo do filme. Ele gosta de criar uma tensão, fazer uma crescente, né, ao longo do filme. E o suspense ele vai aumentando gradualmente também. Ele deixa claro, né, que quer deixar a gente, enquanto espectador, numa forma de suspensão, né, de angústia igual dos protagonistas. E para se fazer isso, né, tem que ser muito habilidoso em manipular a sensação de angústia e de horror no público. Portanto, no início do filme ele faz as sequências do que seria o cão, né, andando pela estação congelada. Em alguns momentos tem umas cenas de luz natural, digamos assim, onde ele usa muita sombra e muita escuridão do acampamento para criar esse clima também de suspense. Ele usa muito o escuro como forma de criação de suspense também. E na medida que a narrativa do filme vai avançando, o mistério vai sendo revelado, né? O que seria a coisa, né? Seria, na verdade, uma forma de vida extraterrestre que ela assimila as células e toma formas de tudo que ela encosta. E então, se ela encosta num animal, ela mimetiza aquele animal e substitui ele, né? Digamos que ela cria uma cópia daquele animal, daquela pessoa. Então, do mesmo jeito que ela mimetiza um animal, ela pode fazer com um ser humano também, uma cópia exata, a ponto dos outros companheiros daquela estação não saber quem é a pessoa original e quem é o monstro mais. Então, conforme os ataques vão ocorrendo, né, essa pressão vai crescendo, o espectador também fica sem saber quem é ainda original e quem já foi copiado, igual os próprios protagonistas, né? Em relação ao elenco do filme, né, nós temos o nome principal, digamos assim, desse elenco, o Kurt Russell, que ele fica ali no papel de protagonista, apesar de as outras pessoas terem um tempo considerável de tela para poder desenvolver seus personagens e mostrar um pouco mais das características, para a gente poder entender como que aquela dinâmica interna funciona e a gente poder ter uma certa simpatia com cada um dos personagens, né? Então, conforme o filme avança, nós somos levados várias vezes a duvidar de X ou Y pessoas, né? Até das nossas escolhas, que a gente acha que uma pessoa pode ser uma pessoa original, mas na verdade ela já tinha sido mimetizada e vice-versa. A gente se engana com muita facilidade no enredo desse filme. I don't know who to trust. I know what you mean, Blair. Trust's a tough thing to come by these days. Tell you what, why don't you just trust in the Lord? As brigas com a criatura, né, os embates, por sua vez, elas inserem o filme totalmente no âmbito do terror, né, porque ela ataca de uma forma muito brutal, não dando chance de escapatória para os humanos. Nessa época,
que esse filme foi feito, né? Tinha o nome que criou a trilha sonora desse filme foi o Ennio Morricone. E tem o Robert Botan também, que eles trabalharam fazendo essa atmosfera de tensão do filme. O Ennio Morricone, inclusive, já ganhou o Oscar de trilha sonora de outros filmes. É um cara fantástico, assim. Então, não só o elenco era bom na atuação, como todo mundo que estava no background ali, de direção, produção, trilha sonora. Nessa época, os efeitos especiais, né, desse filme, que é um ponto alto desse filme, são os efeitos práticos. Não tinha CGI, todos os monstros eram feitos à mão. Então toda essa atmosfera de ter um monstro, né, à solta, esses monstros eram todos animatrônicos, ou fantoches, ou manequins ali, né, animados. Então não tinha CGI, não tinha efeito especial que foi utilizado nesse filme. E esse filme ele traz uma atmosfera que não era usada até praticamente uma década à frente, né? Que é o body horror, né? Que era aquela coisa do corpo mudar de forma para virar uma coisa amorfa, né? Que fica estranha aos nossos olhos. Então essa coisa do corpo ser mutilado, ser contorcido, né? Saírem tentáculos e patas onde não deveria num corpo humano, isso nunca tinha sido feito no cinema até então. E o Carpenter trouxe isso, e na época tinha grandes filmes concorrendo no cinema, e os críticos fizeram muitas críticas negativas, sabe, em relação ao filme do Carpenter, e o filme virou uma chacota na época, assim. Todos eles, se não me engano, era Blade Runner que estava no cinema e ET. Eu acho que eram esses dois filmes que estavam dominando o cinema na época, e quando o John Carpenter lançou, foi destruído pela crítica na época, assim, o que deixou a carreira dele bem danificada durante alguns anos. I don't know what the hell's in there, but it's weird and pissed off, whatever it is. Então, depois desse parênteses, né, a gente volta para o enredo do filme, né, que o plano de fundo desse filme ele é o isolamento, né? Então é uma neve constante no filme, né? Temperaturas ali em torno de 40 graus negativos no entorno da base onde eles estão. Então eles ficam num sistema de isolamento, né? E esse isolamento tem um predador dentro, né? Tem um alien dentro que está caçando eles um por um, e eles não têm para onde fugir, não tem auxílio próximo, não tem outras bases próximas. No começo do filme, uma das coisas que, conforme essa trama vai se montando, né, que o operador de rádio ele chega a falar que o rádio não funciona já há 2 semanas, então ninguém já estavam sem contato naquela situação. Então esse clima de ter um predador e uma paranoia interna dentro de um ambiente isolado, ele lembra muito o Alien, o Oitavo Passageiro, né, do Ridley Scott também. Ele tem muita referência em relação a isso. Essa questão de falta de esperança, né, que quando fica num grupo isolado, que cada um tem que salvar sua própria vida, você não pode confiar. Você tem que desconfiar de todo mundo, porque você não sabe quem é mais o monstro, né, e quem ainda é humano. É uma das bases do filme, né, essa relação de confiança e desconfiança. I know you gentlemen have been through a lot. But when you find the time, I'd rather not spend the rest of this winter tied to this fucking couch! Então, para dar um suporte ainda nessa tarefa, né, que a tensão ela escala crescentemente ao longo do filme, o roteiro ele utiliza das mortes e das aparições sempre sombrias e grotescas da criatura para aumentar ainda mais, para escalar ainda mais o suspense desse filme. A equipe de efeitos visuais desse filme, né, que era liderada pelo Rob Bottin, fez um trabalho primoroso criando monstros que as formas, né, eles eram tão amorfos, né, que eles não faziam sentido, né, para a mente humana. Então foi muito incompreendido na época, e do ponto de vista cinematográfico foi uma coisa muito bem feita, sabe, muito acima da média. Todos os personagens, né, desse filme Enigma de Outro Mundo são muito bem construídos, marcantes, né, como eu falei, todos tiveram um tempo de tela considerável para poder demonstrar os seus traços de personalidade. Isso foi bem interessante também.
E o elenco ele sai do clichê dos filmes de terror, né? Que geralmente é aquele grupinho de adolescentes que é um playboy, uma patricinha, um nerd, um super burro, mas ele é atlético. Então sai totalmente, né? Todos eram cientistas de um certo nível acadêmico, digamos assim. Eles eram bem espertos, criativos, né? Para poder tentar sair das situações que eles eram encontrados, assim. Let's go, Bennings. I gotta get some sleep. I'll get Gary. We'll meet in Blair's room. It's Bennings. Bennings was right there, Mac. I swear to God it had a hold of him. Keep away! Don't touch! Back! Stay back! It isn't Bennings! O protagonismo do filme, né, ele fica com o Kurt Russell no papel de MacReady e do Childs, que era interpretado pelo Kate David. Eles receberam mais tempo de tela, né, em relação aos outros colaboradores do filme, e eles sobrevivem até o final do filme nessa ambiência de desconfiança, inclusive um do outro, né, conforme as pessoas vão morrendo, a desconfiança não diminui, né, isso é muito interessante no filme também. Uma característica interessante é que o John Carpenter ele é conhecido por fazer as trilhas sonoras de todos os seus filmes, né? Essa técnica que ele utiliza é conhecida como horror synth, que é um gênero musical que mistura música eletrônica com batida de suspense e terror. E mesmo tendo um roteiro caprichado, efeitos especiais incríveis, músicas perfeitas e uma direção impecável, como eu disse, o filme ele não foi bem recebido na época do lançamento. Os críticos da época não entenderam a ideia do projeto e acusaram o trabalho de ter sido um trabalho raso, com efeitos especiais problemáticos. E a recepção negativa dos críticos da época sabotaram a ida das pessoas ao cinema, né? O que fez o filme ser um fracasso de bilheteria a ponto de, no ano do seu lançamento, né, ele chegou a ganhar o Framboesa de Ouro, que era uma paródia do Oscar, né, para os piores obras, piores filmes do ano. Até o Morricone, que era o artista, né, por trás da trilha sonora do filme, foi indicado para essa premiação também. Só que tinha uma reviravolta que ninguém esperava, né? Com a popularização das locadoras, né, o filme foi redescoberto e rapidamente passou a ser conhecido, né, pelo público e pela crítica externa. E atualmente esse filme é reconhecido como uma das melhores obras do terror, né, considerando uma referência dentro do gênero suspense, horror corporal, né, o body horror, e o horror cósmico, sendo uma das melhores e mais conceituadas obras do John Carpenter. O Ennio Morricone ele também recebeu os devidos méritos pelo seu trabalho, né, posteriormente, tanto nas músicas do filme, na trilha sonora,
E uma curiosidade é que tiveram algumas músicas que não foram utilizadas no filme, no Enigma de Outro Mundo, que elas foram reutilizadas em 2015 no filme Os Oito Odiados. E nesse ano, especificamente, ele ganhou o Oscar de melhor trilha sonora original, com os filmes que eram do mesmo conjunto dos filmes de 82 do Enigma de Outro Mundo. I'm gonna hide this tape when I'm finished. If none of us make it, at least there'll be some kind of record. The storm's been hitting us hard now for 48 hours. We still have nothing to go on. One other thing. I think it rips through your clothes when it takes you over. Windows found some shredded long johns, but the name tag was missing. They could be anybody's. Nobody trusts anybody now. We're all very tired. Nobody trusts anybody now. There's nothing else I can do. Just wait. R.J. McCready, helicopter pilot, U.S. Outpost number 31. A maquiagem e os efeitos visuais, né, os efeitos práticos, são uma referência desse filme, né? O que foi utilizado nesse filme ele foi base para praticamente todos os filmes de terror e suspense que vieram na sequência, né? Os animatrônicos, os fantoches, as maquiagens, o jeito que a criatura se comporta, né, se movimenta, ele foi utilizado em várias outras obras de terror depois. O Enigma de Outro Mundo é um dos melhores filmes de terror já elaborados, já feitos, isso de longe. O roteiro e a direção criam momentos de tensão e de suspense perfeitos. Os personagens são cativantes na medida que precisam ser, e não são burros, né? São espertos também dentro da ambiência do filme, da atmosfera do filme. Esse filme ele tem 110 minutos de duração, né? E hoje, mais do que um clássico cult, né? Ele merece o devido lugar como um dos clássicos do cinema. Atualmente o filme pode ser visto no Prime Video e na Apple TV, tá? E uma outra curiosidade que eu trouxe para vocês aqui são as notas desse filme. O Enigma de Outro Mundo, atualmente no IMDb, ele tem a nota 8.2 de 10, o que é altíssimo para um filme de suspense e terror, geralmente não é tão avançado assim. E o filme de 1951, O Monstro do Ártico, ele tem a avaliação de 7.1 no IMDb. Então eu vou deixar o link do IMDb para vocês assistirem o trailer dos dois filmes. E para quem tiver assinatura do Prime ou do Star Plus, fica aí uma ótima dica de filme para vocês curtirem um belo terror devidamente bem feito. Beleza? Galera, então é isso. Esse foi o episódio de hoje que eu quis trazer para vocês sobre um dos filmes clássicos que para mim é o meu filme predileto de terror, disparado. Perdi as contas de quantas vezes eu já vi esse filme, tá? Eu vou deixar também no link o que eu encontrei de legal sobre o filme. Tem os livros na Amazon para comprar também. Vou ver se eu encontro o link para vocês. Beleza? Então a gente se vê em breve. Valeu, galera. You the only one who made it? Not the only one. Did you kill it? Where were you, Charles? Thought I saw Blair. I went out after him. Got lost in the storm. Fire's got the temperature up all over the camp. Won't last long, though. Neither will we. How will we make it? Maybe we should.
worried about me. If we've got any surprises for each other, I don't think we're in much shape to do anything about it. Well, what do we do? Why don't we just wait here for a little while? See what happens. Galera, um recadinho rápido. Agora eu abri um Apoia-se também, né? Aquele financiamento coletivo para dar suporte para a galera que está nessa lida aí dos podcasts. Então, se vocês quiserem contribuir com a melhoria de equipamentos, microfones, né? A meta lá na frente de contratar um editor também, né? De melhorar a qualidade dos episódios, a qualidade do roteiro dos episódios também, trazer temas melhor estruturados, né? Profissionalizar mais. Então tá rolando um Apoia-se, tá? O link tá aí na descrição do episódio. Então, a partir de qualquer valor, vocês podem contribuir. E eu vou desenvolvendo conforme for surgindo as oportunidades. A questão de recompensas, vou pensando em como incluir umas recompensas nesse processo, beleza? Mas fica aí o recadinho, quem quiser contribuir é sempre muito bem-vindo, beleza? Valeu!